Igreja de Laodiceia, página 296, primeiro parágrafo. Antes de encerrarmos esta sessão sobre o mensageiro da era de Laodiceia, devemos considerar seriamente esses dois pensamentos. Primeiro, esta era terá um mensageiro profeta. Apocalipse capítulo 10, versículo 7, diz: quando tocar singular, nunca houve uma era onde Deus deu a seu povo dois profetas maiores de uma vez. Ele deu Enoque, sozinho, ele deu Noé, sozinho, ele deu Moisés, só ele tinha a palavra, embora outros profetizassem. João Batista veio sozinho, agora, neste último dia deve haver um profeta, não uma profetisa, embora nesta era há mais mulheres pretendendo dar a revelação de Deus do que homens. E a palavra infalível diz que ele, o profeta, revelará os mistérios do povo do tempo do fim e converterá o coração dos filhos de volta aos pais. Aqueles que dizem que o povo de Deus vai se ajuntar através de uma revelação coletiva, eu contesto esta declaração. É uma suposição pobre e invalida em face de Apocalipse capítulo 10, versículo 7. Agora, eu não nego que as pessoas profetizarão nesta última era, que seus mistérios possam ser e serão corretos. Eu não nego que haverá profetas como nos dias de Paulo, quando houve um profeta chamado Ágabo, que profetizou de uma grande fome. Eu concordo, isso é assim, mas eu nego, sob a infalível evidência da palavra, que haja mais do que um mensageiro profeta maior que revelará os mistérios contidos na palavra, e que tenha o mistério para converter o coração dos filhos aos pais. O assim diz o Senhor permanece através de sua palavra infalível e permanecerá e será vindicado. Há um mensageiro profeta para esta era, com base apenas no comportamento humano. Qualquer um sabe que onde há muitas pessoas, há igualmente opiniões divididas sobre pontos menores de uma doutrina maior do que todos aceitam. Quem então terá o poder da infalibilidade que deve ser restaurada nesta última era? Pois esta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Isso significa que teremos a palavra uma vez mais como foi perfeitamente dada e perfeitamente compreendida nos dias de Paulo. E eu lhe darei quem o terá. Será um profeta completamente vindicado, ou até mesmo mais completamente vindicado do que qualquer outro profeta. Em todas as eras, desde Enoque até o dia, porque este homem terá necessariamente o ministério profético da pedra de coroa, e Deus o manifestará. Ele não precisará falar por si mesmo, Deus falará por ele através da voz do sinal. Amém? O segundo pensamento que deve ser gravado em vossos corações é que as 7 eras da igreja começaram tanto com o Espírito Anticristo como o Espírito Santo, que deve ser bendito para sempre. Primeira Epístola de São João, capítulo 4, versículo 1. Ambos, amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Você notou? O espírito anticristo está identificado com o falso profeta. As eras chegaram com falsos profetas e se extinguirá com falsos profetas. Agora, evidentemente haverá um falso evidentemente haverá um falso profeta genuíno.
no grande sentido daquele homem mencionado em Apocalipse. Porém, por agora, antes da sua revelação, hão de aparecer muitos falsos profetas. Mateus 24, 23 a 26. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito, portanto, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Estes falsos profetas são assinalados em várias outras escrituras, tais como as seguintes. Segunda Epístola de São Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Porque virá o tempo em que não sofrerão essa doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Agora, em cada caso, você notará que um falso profeta é aquele que está fora da palavra. Assim como lhe mostramos que o anticristo vem pervertendo a palavra, dando-lhe um significado que convém aos seus próprios objetivos diabólicos. Você já notou como as pessoas que desencaminham outras mantêm-nas bem perto de si mesma pelo medo? Elas dizem que se as pessoas não fazem o que elas dizem, ou se fossem embora, então resultará destruição. Eles são falsos profetas, pois um verdadeiro profeta sempre conduzirá para a palavra e vinculará as pessoas a Jesus Cristo, e não dirá às pessoas para temê-lo ou o que ele diz, mas para temer o que a palavra diz.